Bom, e aí o Tiff, né? Quem não segue, se inscreve aí, por favor, no canal. Deixa o like no vídeo pra fortalecer. É um pequeno gesto que contribui bastante pra gente. Tem noção. Bom, vamos falar sobre ferramenta de design, né? E o que é uma ferramenta de design? Alguém consegue definir aí o que é uma ferramenta de design? Dá para definir o que é uma ferramenta de design? Porque a gente pode falar de várias ferramentas que não necessariamente só ferramentas gráficas, né? Editores gráficos. Quando nós falamos de design, nós tendemos a sempre ir para as ferramentas mais, mais para o lado dos editores gráficos, né? Então, Photoshop, Figma, entre outros. Só que um líder de design, por exemplo, talvez ele mexa mais com o PowerPoint e com o Excel e ele não está fazendo design ali por causa disso. Então, é muito louco isso. Definir o que é uma ferramenta de design. O lápis pode ser uma ferramenta de design, né? Compasso, enfim. A gente não tinha computador alguns anos atrás. A galera mais jovem nem lembra disso. Nem pegou, né? Tem uma galera que nem nasceu, nem pegou o fim, assim. O fim não, o início da internet, né? Então não sabe como é o mundo sem internet, sem computador. Mas não tinha, assim, ou tinha computador, mas era muito caro, enfim, era difícil o acesso. As coisas eram muito mais difíceis. Mas hoje em dia a gente tem uma porrada de ferramentas. Vocês mesmos falaram aí é, que de outras ferramentas, né? Deixa eu pegar aqui, por exemplo, o. Cadê? O Thiago falou do Affinity. É que tem dois Thiagos aí, por isso que eu me confundi. Susana falou do After Effects, enfim. Aí teve um amigo aqui que falou do GIMP, do Inkscape. Então, são inúmeras ferramentas para várias finalidades, né? Aqui tem o Webflow, Figma, Adobe XD, Sketch. Esse daqui é o Affinity? Acho que é, não é? Não lembro. Não sei. InVision, Photoshop, Marvel, Zeppelin. Esse daqui não é o Protopie. Agora eu não lembro o nome desse. Mas tem o Protopie, enfim, Illustrator. São um monte de ferramentas, um monte. Graças a Deus a gente tem um monte. Aí se você quiser ampliar o leque, você coloca mais. Aí coloca o Notion, coloca o Miro e por aí vai. Então, são muitas ferramentas que nós temos para trabalhar, para fazer design. E aí, dependendo de cada projeto, dependendo também de cada empresa, de cada forma de trabalhar do designer, ele vai optar por alguma ferramenta. E um caso interessante que aconteceu aqui no TIFF mesmo, e não foi essa vez só no TIFF que aconteceu isso. Uma vez quando eu estava dando aula no Senac, em 2013, acho que foi 2013. Tava dando aula no Senac, e aí um menino, eu dava aula de Photoshop, eu não lembro se era Fireworks ainda, mas era Photoshop, Dreamweaver e HTML. E aí tinha um exercício para fazer um site, né, um layout de site. Aí na época a gente utilizava mais Photoshop, tá? Indicou. Ainda pode se utilizar o Photoshop, né? É importante ressaltar isso. A galera às vezes fica muito louca assim, não pode. Não, você pode. O importante é o resultado. E aí o menino fez no InDesign o site. E eu lembro que o dele foi um dos melhores. Eu lembro que quando eu vi, eu falei, nossa, legal, você fez o exercício e tal, que não sei o que. Aí na hora que ele mostrou, eu tava no InDesign. Eu falei, caramba, você fez no InDesign no site? Ele falou, porque é a ferramenta que eu tenho mais habilidade. Aqui nas aulas eu fui conhecendo um pouco mais, mas não me senti confortável a tempo para entregar, então eu fiz no InDesign. E aí ele fez e foi um dos melhores trabalhos que teve na época. Tem esse exemplo aqui do Avelino, que ele veio aqui pro TIFF para ajudar nas redes sociais, né? Então ele tá criando as artes de rede social aí. Ele estudou comigo e tal, meu amigo. E aí ele falou, pô, eu utilizo o InDesign para fazer. Eu tava utilizando o Photoshop, né? E aí ele falou por que ele tava utilizando o InDesign, etc. E a facilidade que ele encontrava tal. Eu falei, não, beleza, faz no InDesign. E hoje em dia as artes nesse tipo carrossel são feitas no InDesign. Aqui no TIFF, né? Essa daqui, inclusive, já tá para ser publicada aqui, como criar um currículo criativo.
Essa outra já foi publicada. Vocês podem ver lá depois a qualidade dessas artes aqui, como que tá, a resolução, etc. Ninguém sabe se foi feito no InDesign, no Corel, enfim, o resultado é o que importa. É interessante falar isso porque essa questão de ferramenta, né, é peculiar, é de tempo. Também, assim, tem épocas que a gente utiliza mais uma, tem épocas que a gente utiliza mais outras. Às vezes você vai para uma empresa, você acaba utilizando mais uma, você utiliza outra. Né? O Thiago falou aqui Macromedia. Né? Eu cheguei a utilizar as ferramentas da Macromedia, né, que a Adobe adquiriu. O Dreamweaver, o Flash era da Macromedia. Então, as ferramentas vão e vêm, mudam. A gente não tem controle sobre isso. E eu sempre gosto de utilizar o exemplo do martelo, porque dá para entender bem quando fala essa parte de ferramenta. A galera viaja muito, mas muito mesmo nessa parte de ferramenta. Vira coisa de time de futebol, praticamente. E como o Thiago falou aqui, macromídia, né? São produtos, esses produtos acabam, eles saem do mercado, eles mudam. É questão de estratégia, de negócio, de dinheiro. Quanto mais a gente tiver ferramentas, melhor. Quanto mais ferramentas você souber, melhor também. Mas ainda assim são só ferramentas. Como o martelo, por exemplo. Então, se você der um martelo na mão do Rodrigo Hilbert, o cara vai construir uma capela para casar com a Fernanda Lima. Mas também, né? Aquela mulher, ela tem que construir a capela mesmo, né? Mas, ó, o cara é possível que ele pegue o martelo, ele vai construir a capela, só com o martelo, ele vai construir a capela para casar. Fora as outras coisas, aí da capela, ele vai pegar, vai matar o porco, sei lá, a vaca para fazer o churrasco do casamento com o martelo. Ele vai pegar o martelo, vai utilizar para construir a carroça, o carro que vai levar, que vai sair com ele depois do casamento, que ele é o cara. O cara é bruto. Então, se der um martelo na mão de alguém que tenha conhecimento, tenha técnica, a pessoa vai fazer algo legal, certo? Se der uma furadeira para alguém aqui que não sabe furar, a pessoa vai furar aqui o negócio todo, vai zoar toda a parede. Se a pessoa souber, tiver um mínimo de noção ali, ela vai saber como furar. É o que acontece. Então, se você dá um martelo na mão de alguém que sabe manipular, ele vai fazer coisas legais. Agora, se você der um martelo na mão de um tonto, de um doido, ou de uma pessoa meio que não tem capacidade, não tem conhecimento técnico, né? A chance de dar uma M é muito grande, né? Veja que a ferramenta ela não determina o resultado final, né? Ela pode influenciar, pode facilitar, mas depende de quem está manipulando, não é? E aí, dentro desse cenário, nessa parte de ferramenta aí, pra gente, antes de prosseguir, é interessante falar sobre a diferença entre o que é projeto de design e o que é arte gráfica, tá bom? Então, a primeira parte ali, ferramenta, acho que ficou claro, né? Existem milhares, a gente pode utilizar, escolher, e o que mais importa mesmo é aqui, é quem está manipulando. E uma coisa que a gente precisa entender nessa parte de design, nessa camada mais rasa do design, é que tem uma diferença entre projeto de design e arte gráfica. Existem diferenças entre isso.